doce da vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, doce da vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Declare: pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Pode se aceitar o nome de Jesus. Chegou o momento agora, se tiver alguém para dar um testemunho, por favor, venha aqui na frente, por favor, se tiver. É a oportunidade que todas as quartas-feiras nós damos. O irmão Kaique vai dar um testemunho para a edificação da igreja nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia, graças a paz. Vou compartilhar com os irmãos aí um testemunho que Deus tem feito aí na minha vida. Há uns anos atrás eu estava morando em Guarujá e o Senhor eu estava na Peniel, em Guarujá. Eu morava lá e era uma campanha, né, dos 12 dias, né, como a gente tem aqui no nosso ministério. E eu lembro que Deus falou uma coisa muito, muito forte para mim naquele dia. Era o terceiro dia e eu falei assim pro Senhor, Senhor, eu quero viver intensamente a Tua palavra. E desse dia em diante, muitas coisas mudaram na minha vida. Muitas coisas mudaram. De lá pra cá, Deus tem restaurado, Deus tem feito muitas coisas e eu tava aí no outro dia eu fui pro culto e Deus ele falou assim: meu filho, eu vou restaurar a sua vida. E até então eu nem tinha me tocado muito, né? E aí quando eu vim visitar minha mãe aqui, e eu lembro que eu tinha aberto meu carro e eu peguei e tal, tirei as coisas e o meu filho ficou lá dentro. E quando eu fechei o carro travou. E eu estava aqui em São Vicente, a outra chave estava no Guarujá e a chave estava lá dentro. E aí nisso eu falei assim: e agora, Senhor, o que eu faço? O menino trancado lá dentro, meu filho de 2 anos na época. E desde então, já faz um tempo já, eu nunca tinha testemunhado em questão disso, e Deus me tocou. E aí eu falei assim: Senhor, e agora, o que eu faço? E aí o Senhor foi me orientando e aí eu lembrei assim: pega uma linha
pego uma linha de construção, do nada veio isso na minha cabeça, pego uma linha de construção, falei, beleza, aí fui, procurei na casa da minha tia uma linha de construção e tal, e aí eu consegui pescar o pino do carro, abrir ele e tirar meu filho de lá de dentro. E nisso minha mãe desesperada, todo mundo desesperado, e agora como é que faz? Porque até chamar o chaveiro, até o chaveiro vinha, era um dia de sol muito forte, o carro abafado, e eu falei assim, Senhor, eu só tenho o Senhor, e agora, o que eu faço? E aí o Senhor ele me deu essa estratégia. Isso eu quero edificar os irmãos, porque muitas vezes a gente passa um momento da nossa vida onde a gente acha que é uma coisa relativamente simples, mas ele me mostrou o cuidado que ele tem pela minha vida, pela vida dos meus filhos, pela vida da minha família. Eu quero agradecer a ele e louvando e agradecendo o nome santo dele com esse testemunho. Amém. Glória a Deus. Agora, nós cremos que o Senhor já ouviu os louvores, já ouviu as nossas orações. Agora chegou o momento do louvor financeiro. Chamar o nosso querido irmão Aurélio, que irá estar fazendo a oferta nessa tarde. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Todos os momentos é bom quando se trata de Deus. O louvor é importante. Eu já vi muitas vidas se converterem, se curarem através do louvor. Já vi vidas também se colocar diante de Deus através de um testemunho. E já vi vidas, e não é poucas não, hein? Ser abençoado financeiramente quando escuta a palavra de Deus e aguarda e a pratica. Então vamos abrir a palavra do Senhor. No livro de Deuteronômio, capítulo 28. E nós vamos ler do versículo 8, do versículo 8 ao versículo 13. E eu pediria para que os irmãos, nessa tarde, prestassem bem atenção nesses versículos que nós vamos falar. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor mandará a bênção. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em todo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andarás nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te fará abundar de bênçãos no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abençoará, o Senhor
o Senhor te abençoará o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te fará por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não deixará, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordena para que os guarde e fazer. Amém? Amém. Aqui, irmão, nós vemos aqui um ensinamento do Senhor para o seu povo. Às vezes nós pensamos que só estar na igreja nós somos abençoados. E nós somos abençoados a vir à igreja. Mas a palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus, ela é completa. E ela quer fazer com que nas nossas vidas também seja completa. Ninguém faz um feijão sem sal. Ninguém faz um bife sem cebola. Ninguém sente sede sem beber água. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Ninguém faz nada, irmão, sem que não seja completo. Nós vemos os donos de casa, as mulheres principalmente, que tem um dia, às vezes na semana, todos os dias ela varre a casa, todos os dias ela faz algo dentro de casa. Mas tem um dia na semana, e isso eu tiro porque eu vejo a minha esposa fazer isso em casa. Aquele dia é o dia da faxina, limpar vitrô, limpar azulejo, limpar o chão, que às vezes dá até vontade de colocar comida no chão e comer ali. Né? Limpar os banheiros. Ela vive me cobrando aquele negocinho que põe lá dentro do banheiro, para que o banheiro continue cheiroso. Então vocês veem, irmão, que tudo tem um cumprimento. As nossas vidas precisam ser também cumprimentadas. Nós nunca, irmão, chegaremos a lugar nenhum e não seremos abençoados sem que nós não fazemos o que Deus nos ensina. Olha, o irmão vai falar de dinheiro. Sim, irmão, eu vou falar de dinheiro, mas você não é obrigado a fazer. Você é obrigado a fazer o que Deus tocar no seu coração. A palavra de Deus diz que o dízimo é do Senhor. E o dízimo é do Senhor. A palavra diz que depois do dízimo você dá a sua oferta. Alguns dão a oferta alçadas na casa do Senhor, outros dão a oferta. Mas o importante dessa oferta é aquilo que você dá de coração. Nós podemos pegar aquela mulher viúva que não tinha nada, e a única coisa que ela tinha era 2 pequenas moedas. E ela lá, então, ela depositou ao altar do Senhor. Aonde teve aqueles grandes lá, irmão, que chegaram com 1000, milhares, e colocou também ao altar do Senhor. Eu quero dizer, irmão, que aquilo que você dá para o Senhor, Ele não está olhando para a sua quantia, para quanto você vai dar. O Senhor, Ele está olhando para o seu coração. Quando você levanta daí e vem aqui trazer uma oferta, o Senhor está olhando para o seu coração. Como é que você se levantou daí para ofertar ao Senhor? Porque o Senhor, Ele não olha para a quantidade, o Senhor olha para a qualidade. E se você levanta e traz com qualidade, com o seu coração diante de Deus, seja uma pequena moeda, o Senhor vai te abençoar. Não adianta você trazer aqui milhares e milhares e colocar ali.
se o seu coração não estiver no Senhor. Nós, homens, pastores, vai olhar o ministério e vai dizer: olha que oferta gorda. Mas como é que você trouxe essa oferta? Aí o Senhor olha e diz assim: essa oferta para mim não vale nada. É como se fosse a gordura do carneiro queimada. Aí ele olha para aquelas 2 pequenas moedas e diz assim: mas isso aqui para mim é muito valoroso. Porque ele sabe como que você levantou daí para trazer aqui. Amém? Amém. Você que trouxe a sua oferta, segure ela na mão. Se você quiser um envelope, tem ali, ó, a minha esposa está com o envelope, você põe a sua oferta dentro do envelope. Se você não tem a sua oferta, eu não quero que você fique triste. Eu quero que você se alegre e coloque o teu coração diante de Deus. E diz: olha, pai, hoje eu não trouxe. Mas quando eu vir na próxima quarta-feira, na próxima quinta-feira, no próximo domingo, eu vou trazer uma oferta para levar ao teu altar. Vocês entendem? Se você trouxe a sua oferta, levante a tua mão direita, em nome de Jesus, que eu vou orar agora. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, aquele pai que andou, pai, pregando, levando a tua palavra, a tua mensagem ao coração dos teus filhos. Enquanto ele viveu neste planeta Terra e andou por esse planeta Terra de alpacata, Deus, com os vestidos dele às vezes até rasgado, suando, Senhor, mas chorando para levar o teu povo ao conhecimento. Aquele a quem o Senhor deu todo o poder e toda a honra e toda a glória. Aquele Pai que é capaz de abrir portas aonde não tem portas. Aquele Pai que é capaz de tirar aquele que está no vermelho e colocar ele azulado. Aquele Pai que é capaz de tirar o processo que está correndo na justiça e colocar na mão do teu filho com a causa ganha. Deus, aquele que pode fazer da pensionista uma grande pensionista com aquilo que ela ganha. Aquele que pode fazer do aposentado que ganha um salário mínimo, Pai, se triplicar, se quadriplicar, porque o Senhor ainda é Deus e reina sobre toda a terra. Então, Pai, neste momento eu te peço que aquele que tem ou 2 pequenas moedas, ou seja lá o que ele tiver, para colocar aqui diante do teu altar, que o Senhor comece a abençoar esta mão e que ela comece a ver a diferença, ó Pai, daquilo que ela vai dar. Aquele que vai trazer o muito ou pouco, mas que o Senhor olhe para o coração e o abençoe. Deus devolvendo 4, 10, 1000, 100 vezes mais, ó Pai, para o teu filho, para a tua filha. Faça, Senhor, e o receba cada oferta no nome de Jesus, o Nazareno. Amém? Amém? Amém. Você que trouxe a sua oferta, por favor. Te procura ver. Pode tomar o seu assento. Nós acreditamos, o
Senhor já ouviu os nossos louvores, as nossas petições. Amém? Agora chegou o momento, falo que é o momento mais importante do culto. A palavra de Deus nos fala em nome de Jesus que as suas ovelhas conhecem o pastor pela sua voz. E nessa tarde, a igreja do Senhor aqui presente, nesse salão aqui, vem ouvir a voz de Deus. Amém? Vou chamar o nosso querido irmão Kaique. Ele hoje estará trazendo a santa e gloriosa palavra do Senhor aos nossos corações. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro no teu altar a vida do meu irmão Kaique, papai, em nome de Jesus, papai, perdoe seus pecados, suas falhas, perdoe se alguma palavra da boca dele no dia de hoje que não foi para a edificação da tua igreja aqui na terra, em nome de Jesus, papai, derrama a tua Shekinah sobre a vida do teu filho, enche da tua graça, e em nome de Jesus, que venha sair da sua boca hoje uma palavra rema para a tua igreja, que essa palavra venha penetrar com espada de fogo em nossos corações, em nome de Jesus, papai, é o que nós oramos, te pedimos e agradecemos, amém. Palma para Jesus, aleluia. Graças e paz, amém? Amém. Quero compartilhar com os irmãos aí uma palavra. E só lembrando os irmãos aí, na sexta-feira a gente vai ter a nossa vigília, às 22 horas, tá? E tem tudo a ver com o que vai ser ministrado aqui hoje, não por isso, mas que a gente venha buscar mais aí do Senhor, buscar mais a sua face, buscar mais a sua presença. E no sábado, ao meio-dia, vai ter também o dia da renúncia. E mais os jovens já vão estar aí queimando na presença do Senhor desde a meia-noite. Então, se você quiser separar um tempo aí de jejum, de oração, venha, vai ser muito bom e o Senhor vai fazer grandes coisas aí nas nossas vidas aí, no nome de Jesus. Amém? Quero que os irmãos abram no livro de Jó, capítulo 1. Como os irmãos aí da sede aí sabem, ao longo dos cultos, os nossos pastores tem ministrado palavras a respeito do livro de Jó. A gente está fazendo aí um estudo e que a palavra que o Senhor colocou aí no meu coração para trazer essa tarde tem também a ver com o livro de Jó. Jó capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Senhor, seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem. De madrugada, ele oferecia holocaustos em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Agora eu quero que os irmãos pulem lá para o capítulo 42. Lá no finalzinho do livro de Jó, capítulo 42. O último capítulo do livro de Jó. Amém? Jó capítulo 42, a partir do verso 1 também. Jó então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste: agora escute. Eu falarei, vou fazer algumas perguntas
e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, através dessa palavra. Toda ave de rapina, Senhor, que venha roubar a Tua palavra, venha cair por terra agora, no nome de Jesus, ó Pai. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor venha plantar essa semente nos nossos corações e que venha dar frutos a 100 por 1, Senhor, para que nós venhamos guardar a Tua palavra nos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem é Ampliando o meu conhecimento de Deus. De tempos em tempos, o nosso conhecimento a respeito de Deus, ele precisa ser ampliado. Ele precisa ser ampliado, ele precisa ser melhorado ou atualizado, da forma que você entender. O nosso conhecimento de Deus é algo muito precioso na nossa vida cristã, para ele ficar estagnado. E aqui nessa tarde, eu quero fazer com que o Senhor... eu quero fazer com que você entenda a importância de se atualizar no conhecimento de Deus. Imagina você começou um relacionamento, seja lá ele amoroso ou de amizade, e esse relacionamento, você só conhece a pessoa aqui no culto. Você só fala com ela aqui no culto, nos cultos de quinta, nos cultos de domingo. Isso não é um relacionamento saudável. O bom é quando eu assim particularmente, todo mundo que eu tenho no meu WhatsApp, a maioria, eu tenho alguma comunhão. Eles marcam festa, aí a gente vai, conhece um ao outro e acaba se aprofundando com um ou com o outro de amizade. E o conhecimento de Deus, ele precisa, a cada dia que passa, você ampliar esse conhecimento. E lá no livro de Oséias, no capítulo 3, diz que nós temos que prosseguir e conhecer o Senhor todos os dias. O nosso conhecimento sobre Deus é algo muito precioso para parar no tempo. Nós precisamos aumentar o nosso conhecimento. Por muitos motivos. O primeiro deles é as mudanças de fase. Todas as vezes que você, na sua vida, você muda de fase de alguma forma, você está numa empresa, você está num cargo e você foi promovido. Você precisa de um conhecimento melhor. O cargo que você ocupava antes, você não pode usar esse conhecimento para você até pode usar esse conhecimento para aprimorar outros conhecimentos que você vai adquirir quando você tiver um cargo melhor. A cada mudança de fase, você vai passando e você precisa de um conhecimento a mais de quem é Deus. Quando você está doente, por exemplo, é aí que você vai ter a oportunidade de conhecer o Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que entra dentro de uma UTI, cura a pessoa lá dentro e provê a saúde. Imagina só, eu não ouvi falar desse Deus, eu conheci Ele de uma forma a qual eu pude tocá-lo. Então o seu conhecimento de Deus precisa ampliar, ele precisa ser ampliado a ponto de você não conhecer apenas de ouvir falar nos cultos, apenas de ouvir pastores pregar a respeito desse Deus. Muitas vezes nós entramos num automático dentro da igreja, que a gente vem nos cultos, a gente vem nas orações, a gente vem na célula, a gente frequenta as atividades da igreja e nada muda. Nada muda. Será que é isso que o Senhor quer de nós? Você não só precisa de conhecê-lo. Muitas vezes as pessoas ela fala assim, eu conheço a Deus, mas hoje em dia, tanto a vida como as coisas que acontecem ao nosso redor, faz a gente ter um conhecimento errado de quem é Deus. Faz a gente ter um conhecimento errado de quem é o Senhor, né? E o seu conhecimento, ele precisa mudar, por exemplo, quando você está em guerra. Quando você tem as suas guerras internas, quando você tem as suas guerras contra a justiça, quando você tem suas guerras contra pessoas que às vezes você tem que ali ter sabedoria, é aí que você tem a oportunidade de conhecer o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos.
aquele que entra para valer na sua guerra, aquele que faz aquilo que você não consegue fazer, aquele que entra nas guerras espirituais e ganha a batalha por você. Você vê, muitas coisas que a gente passa na nossa vida, nós não precisamos passar. Muitas guerras que a gente trava contra pessoas, contra até coisas internas de nós mesmos, sentimentos. O Senhor, Ele quer travar as nossas guerras. Ele quer ir na nossa frente, assim como Ele foi com Davi. Imagina só, Davi, ele era considerado homem de guerra. O ministério dele começou no pastorado. O ministério de Davi começou no pastorado. Ele não nasceu para ser pastor de ovelhas, ele nasceu para ser guerreiro. O negócio de Davi era espada. E tanto é que quando ele matou, matou Golias, e logo em seguida, tantos benefícios que ele teve de se casar com a filha do rei, ele foi logo introduzido no exército de Israel. Em pouco tempo, sendo treinado por Jonatas, ele foi considerado general de exército. E assim começou o ministério de Davi. Quando a gente está, muitas vezes, pessoas ou algumas coisas que acontecem na nossa vida, faz a gente ter um conhecimento errado de quem é Deus, por exemplo. Por exemplo, a gente se relaciona com as pessoas nos decepcionam e a gente pergunta, onde está o Senhor nisso tudo? Ele continua no trono. Amém? O seu conhecimento de Deus ele precisa ser atualizado todos os dias. E aí, uma vez eu estava indo trabalhar, eu moro na Vila Margarida, e eu falei assim, caramba, Senhor, eu estava sem nenhum tostão. Eu falei, caramba, Senhor, eu queria tomar um café, né, de manhã cedo, 6 horas da manhã, indo trabalhar, estômago colando nas costas. Eu falei, Senhor, eu queria tomar um café, e eu estava sem nenhum tostão. Quando eu falei, Senhor, eu queria tomar um café, quando eu falei café, eu olhei pro chão, apareceu uma nota de R$10. É muito louco, é muito bom. O segundo motivo que a gente precisa conhecer mais o Senhor é que o conhecimento de Deus é mandamento bíblico. 2 Coríntios 10, verso 5 diz: destruímos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O seu conhecimento de Deus precisa ser mudado segundo porque é mandamento, né? O Salmo 119 diz muitos textos, muitos versículos em questão de que Senhor, a tua palavra eu escondi no meu coração para que eu não venha pecar contra o Senhor, a tua palavra me conduziu para que eu chegasse até aqui. Verso 18, Senhor, muito bom, jamais me esquecerei dos teus preceitos, porque é por meio deles que preservas a minha vida, e por aí vai. O Salmo 119 tem mais de 170 versículos, 80% deles é em questão da palavra de Deus. Nós precisamos nos aprimorar, nós precisamos conhecer o Senhor na sua palavra. O terceiro motivo que a gente precisa ampliar o nosso conhecimento de Deus é em questão, porque as lutas da vida, o capeta, os falsos ensinos, os problemas da vida, todos esses podem nos dar uma ideia errada de quem é Deus. Você assiste um filme e aquele filme te dá uma ideia errada de Deus. Você assiste uma aula de biologia na faculdade, aquilo te dá uma ideia errada de quem Deus é. Você assiste uma aula de teologia, você vai fazer teologia para conhecer mais o Senhor, e aquilo te dá uma ideia errada de quem é Deus. Mas você precisa conhecê-lo como Ele é. Fala amém. Você precisa conhecê-lo como Ele é. Uma música pode tirar uma ideia certa de quem Deus é. Eu sempre gosto de citar um exemplo daquela música Sabor de Mel. Se alguém gosta da música, por favor, não fica com raiva de mim. A música fala assim, que quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Isso me leva num texto de Mateus, que os discípulos de Jesus foi para uma aldeia, e os discípulos, e assim, essa aldeia não recebeu nem Jesus nem os discípulos muito bem. E um dos discípulos chegou para Jesus e falou assim: Senhor,
quer que a gente ore para cair fogo do céu? Jesus olhou para eles e falou assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. A Bíblia NVI, da linguagem de hoje, está escrito bem assim: vocês não estão bem da cabeça. Tinha um conhecimento errado de quem era Deus. E o texto que a gente acabou de ler do livro de Jó diz exatamente isso. Jó, no começo, lá no capítulo 1, ele tinha um conhecimento de Deus. Quando ele passou por todas aquelas tribulações, perdeu filho, perdeu riqueza, perdeu moral e perdeu a sua dignidade, ele teve um conhecimento melhor de Deus, lá no capítulo 42. Como assim, Kaique? Imagina só, o livro de Jó, cronologicamente dizendo, ele é o primeiro livro da Bíblia. Aqui, por ordem de inscrição, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Mas escrito mesmo, Jó foi um dos primeiros livros da Bíblia. Imagino ele pensando lá no verso 4, que a gente leu aqui agora, lá no verso 4 do capítulo 1, a gente leu que a prática constante de Jó era de sacrificar, fazer sacrifícios ao Senhor em favor dos seus filhos, porque ele pensava no seu íntimo: talvez eles tenham pecado contra o Senhor. Eu entendo nessa prática que essa prática que Jó fazia, por ele ser um homem temente a Deus, por ele ser um homem que cumpria a palavra, por ele ser um homem que conhecia um pouco da palavra de Deus, eu entendia que era por uma questão de medo. Ele falava assim: se esses meninos na festa blasfemou contra o Senhor, aí vai ficar complicado, né? Porque imagina só, o Senhor dos Exércitos, a qual ele conhecia, que tinha ele como homem íntegro, que tinha ele como homem reto e temente a Deus. A gente está acompanhando aí ao longo das nossas ministrações aí nos cultos, né, em questão do que Jó passou. E eu aqui me pego pensando, se Jó, por exemplo, não pensou em questão de ele ter visto aquelas coisas lá em Sodoma e Gomorra. Será que esse Deus aí ele é do bem? É melhor servir ele ali certinho, né? Porque o que ele fez lá em Sodoma e Gomorra não foi uma coisa legal, não. É fogo, enxofre, né? E por que eu estou dizendo isso? Lá, ainda no livro de Jó, lá no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 2, a sua mulher disse para Jó assim: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, você já não tem mais nada, você já perdeu filho, você já perdeu riqueza, você já perdeu moral, você já perdeu tudo. Amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. Amaldiçoa o seu Deus e morre. E no verso 9 ele diz assim, aliás, no verso 10, ele fala assim: mulher, como que nós poderíamos aceitar o bem de Deus e não aceitaríamos o mal? Não foi isso que ele declarou? No verso 10, né? Agora eu pergunto para você: Deus é mau? Deus é mau, gente? Não. Deus não é mau. Durante toda a nossa vida a gente ouviu que Deus, Ele é bom. A sua misericórdia, a sua bondade, ela dura para sempre. Nós declaramos aqui na igreja com músicas, nós vivemos a sua palavra, nos salmos, declara muitas vezes que Deus é bom e a sua fidelidade dura para sempre. E isso levou a Jó a ter um conhecimento melhor de Deus, porque Jó achava que Deus era mau, e Deus não era mau. Deus é bom. Amém ou não, gente? Deus é bom. E por que isso? Porque lá no verso, lá no capítulo 42, ele declara o seguinte, ele declara assim: os meus ouvidos ouviam falar do Senhor, mas hoje os meus olhos te veem. Os meus olhos contemplam o Senhor hoje. E antes disso, Deus tinha feito uma sabatina com Jó, e ele fez algumas perguntas para Jó em questão disso, né? Ele falou assim: Jó, aonde que você acha, por exemplo, né? Ele perguntou para Jó assim: Jó, quem determina o limite dos mares? Quem determina quando uma folha de uma árvore cai ou deixa de cair? Quem determina os fios de cabelo da sua cabeça, Jó? Então, Jó, você tem que ter um conhecimento melhor a meu respeito. Deus falou para Jó.
Certo dia, Jesus estava na caminhada com os discípulos e Felipe, no final da caminhada de Jesus, Jesus prestes a morrer, Felipe chega para Jesus e fala assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Depois de Jesus já ter andado com eles tanto tempo, ter andado quase 1000 dias com eles, Felipe chega para Jesus, um dos discípulos, e fala: Jesus, mostra-nos o Pai. Sendo que lá em João 10, aliás, em João 14, Jesus já tinha feito, ele já tinha falado para Jesus, ele já tinha falado para os discípulos que quem vê ele, quem me vê, Felipe, vê o Pai. E ele, sabe, não tinha entendido nada. Muitas vezes a gente leva assim uma vida, por isso que eu falei que a gente leva às vezes a vida no automático, a gente vem pro culto, às vezes a gente, não gosta desse pregador, não gosta desse cara que canta, sabe? E a gente esquece que a gente veio para conhecer melhor o Senhor, para conhecer melhor quem o Senhor é, né? E eu e você precisamos muito de conhecer o Senhor. O conhecimento de Deus, ele precisa ser ampliado, porque o conhecimento de Deus é a base do seu cristianismo, é a base de tudo. Você não vai avançar, aliás, o seu avançar, o seu parar e o seu retroceder vai depender do conhecimento que você tem de Deus. Um exemplo disso tem muitas pessoas que acham que Deus é igual ao seu pai. Eu conheço pessoas que não conseguem chamar Deus de pai porque ela tem uma ideia do pai da terra e ela acha que Deus vai fazer a mesma coisa que o pai da terra fez. Muitas vezes o pai da terra abandonou, o pai da terra foi um cara rígido, foi um cara que espancava, que batia. E eu conheço pessoas que lá não conseguem conceber Deus como pai. Eu falei assim: fulano, Deus é seu pai. Aí ele falava assim: pô, Kaique, eu não consigo imaginar Deus como o meu pai, porque eu fui muito magoado por ele. Tem pessoas que não conseguem imaginar, por exemplo, Cristo como a noiva, aliás, como o noivo, que nós somos a noiva e ele é o noivo. Falei com uma jovem uma vez, eu falei assim: você sabia que Cristo é seu noivo? Ela falou assim: ai, Kaique, sério? Eu falei: Cristo é seu noivo. E ele quer viver uma vida com você. Ela assim: eu prefiro ele como Deus, não quero ele como noivo. Porque ela foi decepcionada no seu relacionamento amoroso. Então, gente, nós precisamos conhecer o Senhor como Ele é. O quarto e último motivo que a gente precisa conhecer, o Senhor é justamente no nosso ministério, os seus dons. O que você veio fazer aqui na Terra? Você precisa fazer essa pergunta para você. O que eu vim fazer aqui? Como que Deus veio me usar aqui na Terra? Vou te dar um exemplo. Desde quando eu me entendo por gente, desde quando eu era muito pequeno, Deus já falava comigo que Ele ia me usar no ministério de música. Eu não sei tocar instrumento nenhum, meu instrumento é a voz. E desde muito pequeno eu já sabia que eu já tinha um dom para cantar, porque eu cantava diferente das outras pessoas, então eu já tinha esse conhecimento. O seu ministério, o seu chamado, ele vai refletir muito em quem Deus é. Porque Deus não faz nada errado. Amém, gente? Deus não faz nada errado. Quando Ele coloca você num propósito, por isso que muitas pessoas têm dúvidas de identidade, porque elas começam a fazer algo, aí param, aí começam a fazer outra coisa, aí começa a fazer outra coisa e para. Por quê? Porque Deus não chamou ela para fazer aquilo. Você precisa estar onde Deus quer que você esteja. Quando você está onde Deus quer que você esteja, as pessoas entendem o seu chamado e entendem quem você é e quem Deus é. Por quê? O que diz o livro de Colossenses? Colossenses no capítulo 1, no verso 15, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Lá o livro de Colossenses diz isso. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Amém ou não, gente? Amém. Quando você olha para o seu irmão, o retrato de Deus, em outras versões mais atualizadas, diz que Jesus é a imagem fiel, está exatamente assim, a imagem fiel de quem Deus é. O mesmo texto de Colossenses
que em umas versões está ele é a imagem do Deus vivo e o primogênito de toda a criação. Aliás, ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Outras versões dizem que ele é a imagem e cópia fiel de quem Deus é. Você é a imagem de Deus. Eu e você somos a imagem de Deus. Só existem 3 textos na Bíblia que dizem quem Deus, aliás, quem Jesus é. Porque quando você conhece a Jesus, você conhece quem Deus é. No texto que eu acabei de dizer diz isso, né? Quando você vê, quando você olha para Cristo, você vê Deus nitidamente. Quando lá atrás, no livro de Romanos, no capítulo 8, diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito acerca de sermos filhos de Deus. Nós cantamos isso aqui, meu Deus, milhões de vezes, né? E é exatamente isso. Não é a lógica não é a lógica que testifica isso. É o próprio Espírito de Deus que fala assim: ó, você é filho, você é amado, você é a cópia do Senhor, você é a imagem e a semelhança de Deus. E durante muito tempo eu demorei para entender isso, porque eu sempre me achava uma pessoa que... Eu sempre fui uma pessoa alegre, uma pessoa sorridente, mas determinados dias da minha vida eu falei assim: eu vou ficar mais sério, não tem como. E uma vez eu orando na minha casa, no momento de devocional, e eu estava lá orando e tal, e o Senhor falou bem claro para mim: meu filho, como que as pessoas vão saber que eu sorrio se você não sorrir? Então, ele falou bem claro para mim assim: meu filho, o seu sorriso é o outdoor da minha glória. Quando você sorri, as pessoas veem em você a minha glória. Então comece a sorrir, volte a sorrir e continue a sorrir. Vamos lá, né? Vamos correr que o tempo está acabando e eu vou apanhar. Muitas vezes, o Jesus que nós conhecemos, que é a imagem do Deus invisível que nós acabamos de ouvir, né? Muitas vezes o Jesus que nós conhecemos é o Jesus servo sofredor, é o Jesus que da via dolorosa, né? Como eu havia dito, só existem 3 textos na Bíblia que diz quem Jesus é. Quem Jesus é hoje, né? Que é Colossenses 1:15, né? Que eu acabei de dizer, Apocalipse 1 e Apocalipse 19. E quando Deus me mostrou isso, eu fiquei muito impressionado, porque a gente imagina, a gente vê os filmes de Jesus, teve a série agora, e a gente imagina um cara manso, um cara calmo, assim, de certa forma, Jesus ele é calmo, ele é manso, né? A sua palavra diz isso. E a gente faz uma conotação com uma pessoa assim, sabe, bem, vamos aqui dizer no nosso português, uma pessoa bem assim, calma, bem calma mesmo, sabe? E Jesus ele tem os seus momentos de ira, né? Igual ele mesmo declarou: você pode se irar, mas você não peque. Eu lembro de Jesus quando, lá no livro de Lucas, quando ele estava chegando no templo, o pessoal estava vendendo as coisas lá no templo, vendendo um monte de muamba. Ele chegou com chicote, sapecando a negada. Eu falei assim: esse Jesus aí não é manso não, esse daí não é manso não. Mas em compensação, a mesma mão que desceu o chicote naquela vez foi a mesma mão que amou aquela moça lá no tanque de Jacó, no tanque de Betesda. E eu vou te falar aqui mais ou menos o que está escrito em Apocalipse 1 e Apocalipse 19. Né? Ele aqui diz, né, lá em Apocalipse 1, que ele tem os pés de latão polido, suas vestes brancas, né? As vestes brancas que a gente fala, o cabelo branco, e na sua coxa, né, ele tem um cinto de ouro, muito louco, um cinto de ouro, tem os cabelos brancos, como eu falei, ele tem uma capa
tava falando pro meu filho esses dias, eu falei pra ele assim, meu filho mais novo tem 3 anos, e eu falei pra ele assim, filho, você sabia que Jesus é mais forte do que o Hulk, do que o Homem-Aranha, do que o Batman? Aí ele olhou assim e falou assim, sério pai? Eu falei assim, é. E uma vez a avó dele, né, a avó dele por parte de mãe é católica, e ele viu a imagem de Jesus tão feia, tão arrebentada na cruz, e ele falou assim, pai, esse Jesus aí é feio. Jesus aí é feio. Eu falei pra ele, aí eu fui falando pra ele, falei, filho, calma aí, ó. Não, ó. Hoje ele é diferente, ele não é assim, ele foi assim. E eu fui falando essas palavras pra ele, eu falei assim, filho, ele tem os pés de latão, ele tem as vestes brancas, ele tem o cabelo branco muito louco, ele tem um cinto de ouro, ele tem os olhos de fogo e o rosto brilha como o sol ao meio-dia. Aí ele olhou assim, deu uma risadinha pra mim, e eu falei, tá vendo? Esse daí é poderoso. E nós precisamos melhorar o nosso conhecimento de Deus. Nós precisamos. Olhando para Jesus, nós vamos melhorar muito nosso conhecimento de Deus. Nós vamos conhecer na essência quem o Senhor é. E como que a gente pode aumentar o nosso conhecimento de Deus? A primeira forma é a criação. Você olha para o mar, você olha para o mar, você olha para o céu, você olha para o sol, para a lua, para a chuva, você já vê logo que ali nós conhecemos a grandeza, nós conhecemos a soberania, nós conhecemos o poder do nosso Deus. Gente, me responde uma coisa. Quando chove, o que sobra? O que impede, por exemplo, igual lá em Jó que a gente leu, e Jó disse para Deus, o que faz o mar não invadir a terra? E é nisso que a gente tem que refletir, né? Deus, você pode reconhecer a Deus facilmente pela criação. Como que um avião com mais de 20 toneladas, 30 toneladas, 70 toneladas, quase 100 toneladas consegue se equilibrar no alto? Pela grandeza do nosso Deus. Em segundo lugar, você conhece a Deus através de Jesus, igual eu falei. Em terceiro lugar, você conhece a Deus através da sua palavra. A palavra de Deus, como diz no Salmo 18, ela é comprovadamente genuína. E eu vou... A Bíblia, ela tem 1189 capítulos. Quero te mostrar em metade de o quanto o seu conhecimento de Deus ele pode mudar. Eu queria que os irmãos abrissem lá no Salmo 18. Salmo de número 18. O Salmo 18, verso 1 diz assim: Eu te amo, Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou a salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. E as cordas do inferno me envolveram, e os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz. E o meu clamor lhe chegou aos seus ouvidos. Verso 7. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, e estremeceram porque Ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, e de sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, e nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Montou num querubim e voou deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, e das densas nuvens cheias de água o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Aqui a gente vê claramente Davi, ele passando por uma dificuldade, ele clamando ao Senhor. O resumo do Salmo é o verso 3.
clamo ao Senhor que é digno de louvor e estou a salvo dos meus inimigos. Aqui a gente vê Davi clamando ao Senhor e logo em seguida o verso 5 diz que o Senhor ouviu o seu clamor e o seu clamor ele penetrou nos ouvidos do Senhor e logo em seguida o que aconteceu que a gente leu aqui? A terra tremeu e agitou-se porque ele se irou. Quem se irou? O Senhor. O Senhor se irou em ver o que estava acontecendo com o seu filho. Aqui a gente vê claramente um Deus que se importa. Davi era segundo o coração de Deus e a gente vê claramente aqui quando Davi clama ao Senhor, no mesmo versículo Deus o atende. E nós temos que conhecer mais o Senhor para a gente ter essa concepção. Sabe? Às vezes a gente está tão perdido e a gente procura pessoas, a gente procura o pastor, a gente procura o banco, a gente procura o mercado, a gente procura o parente rico, mas a gente não clama ao Senhor. E logo em seguida, aqui no verso 8, diz que as suas narinas saiu fumaça e da sua boca brasas vivas e fogo consumidor. Verso 12, com o fulgor da sua presença as nuvens se desfizeram em granizo e raio. Nuvens aqui diz nuvens de problemas, nuvens de daquelas coisas que vêm nos atormentar, daquelas coisas que vêm tirar a gente dos caminhos do Senhor. E eu quero deixar essa palavra para vocês. Eu quero que você pense, eu quero que hoje você tenha uma ideia de quem é o seu Deus e quem é o seu Pai. E que o Senhor venha sobre a sua vida nessa tarde. Queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça aí no seu lugar mesmo. E que o Senhor nessa tarde Ele venha te mostrar quem Ele realmente é. Que nas suas lutas, nas suas batalhas, nas suas guerras, Ele venha se fazer presente como Ele já tem se feito. E que nessa tarde você venha sair com um aspecto positivo de quem é o Senhor, com um aspecto melhor, conhecendo o Senhor melhor na sua palavra. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, e quando ele clamou, ali no seu momento de desespero, o verso 2 diz que as cordas do inferno envolveram Davi. Quais cordas estão envolvendo a sua vida nessa tarde? Talvez você precisa de uma cura, você precisa conhecer o Senhor, às vezes você precisa de respostas, você precisa conhecê-lo. Você precisa conhecê-lo porque quando você conhece melhor o Senhor, esse amor que Ele sente por você e esse amor que você sente por Ele vai aumentando. Quando aumenta o amor, aumenta a obediência. Quando aumenta a obediência, aumentam as bênçãos. Senhor, coloca os teus filhos nas tuas mãos, ó Pai, nessa tarde, Senhor. Que o Senhor venha sobre a vida deles nessa tarde, que o Senhor possa se fazer presente, Senhor, assim como o Senhor se fez presente ali no Getsemane, Senhor, quando Jesus clamou ao Senhor ali também, que o Senhor venha se fazer presente na vida dos teus filhos, Senhor. Toma eles nas tuas mãos, Deus. Manifesta a tua glória, Senhor, nós te pedimos, ó Pai. Queria que vocês ficassem de pé no seu lugar, ainda com seus olhos fechados. Senhor, nós queremos conhecer melhor o Senhor, Pai. Nós queremos conhecer mais o Senhor. Oh Deus, toma a nossa vida nas tuas mãos, ó Pai. Oh Deus, nós não vamos avançar enquanto nós não conhecemos melhor o Senhor, Pai. Queremos conhecer quem o Senhor é, queremos conhecer verdadeiramente quem o Senhor é, Senhor. Nós queremos sair daqui transformados, ó Pai. Nós queremos sair daqui com convicção, Senhor. Nós queremos sair daqui, ó Pai, e sair lá fora, Senhor, declarando, Senhor, quem o Senhor é de verdade. Toma nossas vidas, Senhor. Queria que você pegasse alguém aí, fizesse duplas de oração e que você orasse pela vida do seu irmão, que você orasse para que ele venha ter um conhecimento maior de quem é Deus, um conhecimento maior de quem é o Senhor. Sai do seu lugar e pega o seu irmão aí, façam duplas, não fica ninguém sozinho, mas que você venha estar com alguém aí, intercedendo pela vida do seu irmão, intercedendo pela vida da sua irmã. Sim. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos, ó Pai, os teus filhos, Senhor, manifesta a tua glória, Deus. Oh Deus, vem sobre nós, ó Pai, vem sobre nós.
Oh Deus, derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo, Deus. O Espírito Santo, Pai, Ele testifica o conhecimento do Senhor, ó Pai. Toma, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai, os Teus filhos. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos, Senhor, nós declaramos um conhecimento melhor do Senhor, Pai. Tua palavra diz que quando aumenta o conhecimento, Pai, aumenta o amor, Deus. Quando aumenta o amor, aumenta, Pai, a obediência. Oh Deus, nós queremos, ó Pai, amar o Senhor pelo que o Senhor é, Senhor. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, nos colocar diante de Ti, Senhor. Santo, Santo Expulso, glorificado seja o Teu nome, Senhor, exaltado seja o Teu nome. Oh Deus, vem sobre nós, ó Pai, nessa tarde. Nós queremos sentir, ó Pai, o Teu poder. Oh Deus, nós intercedemos, ó Pai, pelo nosso irmão. Em nome de Jesus, ó Deus, toma nas Tuas mãos, ó Pai, a vida de cada um. Senhor, manifesta, Pai, o Teu poder de uma forma sobrenatural, Senhor. Nós pedimos, Senhor, te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o Teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço o Teu amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamento de paz. O Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha vontade que está sobre mim. Eu desconheço o amor assim. E amor é esse, quase incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Meus amados, nós cremos que o Senhor recebeu esse culto de hoje com um cheiro suave e aromático nas suas narinas, com o sacrifício vivo da sua igreja aqui na terra. Agora eu peço a presença do irmão Aurélio aqui, dos irmãos intercessores, nós vamos orar pela mesa. Se algum dos irmãos tiverem chaves da sua casa, carteira, foto, currículo, é hora de colocarmos na mesa aí para estarmos intercedendo por a mesa, pelas causas, em nome de Jesus. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, eu posso estar nessa mesa com essas carteiras profissionais, em nome de Jesus, eu venho abrir porta de emprego, com salário justo, horário justo, para que teus filhos possam congregar na tua casa de oração, em nome de Jesus, papai, vai derramando a tua prosperidade sobre essa mesa, sobre essas carteiras, sobre essa chave desses lares, papai, vai entrando com a tua paz, com a tua provisão nesses lares, papai. Ó, nós repreendemos todo espírito de rebeldia dos filhos contra os pais, em nome de Jesus. Ó Pai, abre a porta para todo aquele que está desempregado nessa tarde, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus amado, também esses currículos, em nome de Jesus, essas fotos, ó Pai, toque com as tuas mãos poderosas, e nós declaramos cura de enfermidade, cura divina, cura interior nessas vidas. Nós repreendemos todo vício, todo espírito de enfermidade, de morte, que caia por terra, em nome de Jesus, porque o teu nome tem poder, a tua palavra tem poder, e o teu sangue tem poder, Senhor. Também apresentamos diante do altar esse livro de pedidos e orações, papai. Não sabemos quantos pedidos tem ali, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente em nossas vidas. Em nome de Jesus, papai, nós abençoamos, declaramos vitória sobre essa mesa, sobre tudo que está em cima dessa mesa. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos e agradecemos. Amém. Palma para Jesus, aleluia. Nós temos o cafezinho da comunhão, irmão,
não saia sem tomar aquele café abençoado. Ah, em nome de Jesus. E quarta-feira nós vamos estar de volta com mais um Filho de Deus trazendo uma palavra para nós. Em nome de Jesus, que Deus e Pai carregue e leve cada um de vocês até os seus lares, até as suas casas, debaixo da graça, bondade e misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.